Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta tarde de domingo, quando estaremos abordando o tema a existência de Deus e o design inteligente. Vamos ler então Colossenses 2:8, que diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E ainda, segundo aos Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito bem, então temos aí o nosso capítulo de hoje, a admirável sintonia perfeita do universo. E para tanto, nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, somos-te gratos por mais um estudo e para isso pedimos que nos ajudes na compreensão deste assunto. Te pedimos que nos livres da enfermidade proveniente da crise na saúde, que ora assola o mundo e também de suas consequências, como o desemprego e a falência, que trazem a fome, a miséria, o desespero às pessoas. Oramos em nome de Jesus, nossa única esperança. Amém. Então, temos aí o nosso capítulo de hoje, a admirável sintonia perfeita do universo. O texto base para nós hoje, Salmo 19, 1 e 2, que diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Muito bem. Se nós pararmos para pensar na possibilidade, nas chances do universo ter sido criado pelo acaso, nós ficaríamos espantados, pois, vejamos aqui, todo o universo parece ter sido projetado para a vida. A existência, portanto, da sintonia fina no universo é um poderoso argumento em favor da existência de Deus. O argumento afirma que a fina sintonia de algumas quantidades e constantes do universo estão dentro de determinados valores, longe dos quais seria impossível que a vida surgisse ou mesmo que o universo existisse. Ou seja, ao longo do século passado, os cientistas descobriram que se certas propriedades do universo fossem alteradas muito ligeiramente, por menor que fosse essa modificação, nós não estaríamos aqui, não estaríamos vivendo aqui. Elas teriam que estar dentro de uma faixa muito estreita para que o nosso universo permitisse que a vida fosse possível, sendo, portanto, habitável. Veremos agora, inicialmente, um vídeo que fala um pouco sobre isso aí. Vamos ver aqui.
Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos-luz. Isso é mais do que 800 bilhões de trilhões de quilômetros de uma ponta do cosmos à outra. O universo contém pelo menos 170 bilhões de galáxias, com tantas estrelas e planetas que superam em número a quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. Dentro deste oceano cósmico, uma esfera de água e rochas é lar para mais de 8 milhões de espécies de organismos vivos. Esta realidade inspirou inúmeras especulações, incontáveis teorias e uma pergunta muito intrigante. Quais são as chances de a vida ter surgido no terceiro planeta depois de um Sol orbitando em um braço espiral da galáxia Via Láctea? Foi simplesmente um golpe de sorte ou haveriam mais aspectos envolvidos além do acaso e das interações aleatórias entre matéria e energia? Muito bem. Então, o universo, portanto, ele tem um ajuste fino, como nós podemos ver aí no vídeo, ou seja, uma sintonia perfeita para a existência de vida inteligente, com uma complexidade, diríamos, e uma certa delicadeza que literalmente desafiam a compreensão humana. Neste quadro, nesse slide, nós vimos aí os dois tipos precisos de ajustes do universo. Nós encontramos o primeiro envolve as constantes da natureza. O segundo envolve quantidades físicas arbitrárias. Então, quando as leis da natureza são expressas na forma de equações matemáticas, aparecem nelas certos símbolos que representam quantidades imutáveis, como, por exemplo, a força da gravidade, a força eletromagnética, a força subatômica, né, que nós chamamos de forças fracas. Essas quantidades imutáveis são chamadas constantes. Ok? Vamos ver aí agora um exemplo de ajuste fino é a força de uma das forças fundamentais do universo. Quer dizer, um exemplo, né, de força é uma das forças fundamentais do universo, que é a força nuclear forte. Tá? Se a forte ligação da força nuclear forte fosse 2% apenas mais forte, o hidrogênio, né, seria muito raro no universo. Sem hidrogênio, não teríamos estrelas nem compostos contendo hidrogênio, incluindo a água. Outro exemplo de ajuste fino é a densidade da massa do universo. No primeiro segundo após o surgimento, né, do cosmos, né, do universo que ele foi criado, calcula-se que a quantidade de matéria foi ajustada finamente para uma fração de 1 para 10 elevado a 60.
né? É o 1 seguido de 60 zeros. Se houvesse menos matéria no universo, as estrelas e as galáxias não poderiam se formar. Se tivesse havido mais matéria, a atração gravitacional teria feito com que o universo entrasse em colapso sobre si mesmo, antes que houvesse tempo suficiente para que estrelas e galáxias se formassem. Daí, então, o ajuste fino, né? Nós vemos aí, somente uma mente inteligente poderia pensar nesses mínimos, digamos assim, nesses mínimos detalhes, né, para que a vida pudesse, de fato, existir. É como se na criação do universo, né, estava se aguardando que a chegada também logo após do homem, né, dos seres humanos. Muito bem. As leis da natureza, elas não determinam o valor dessas constantes. Elas não têm ligação com as leis da natureza, que são outros aspectos da criação. O valor atual das várias constantes não é determinado pelas leis da natureza. Além dessas constantes, existem certas quantidades arbitrárias que são meramente colocadas como condições iniciais, dentro das quais as leis da natureza operam. Por serem arbitrárias, essas quantidades também não são determinadas pelas leis da natureza, elas são distintas. Interessante observar isso. O apologista cristão Norman Geisler, ele afirma que o alcance da precisão do universo faz o princípio antrópico ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de Deus. Não se trata simplesmente de haver algumas constantes definidas que talvez tenham aparecido por acaso. Não é bem isso. Por quê? Porque existem mais de 100 constantes definidas com bastante precisão que apontam definitivamente para um projetista inteligente. Então, o que nós estamos vendo aqui é exatamente essa questão do ajuste fino no universo. Nós vimos que lá no capítulo de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus, então, no primeiro versículo, então aparece ali, né, o início de tudo, do tempo. No princípio criou Deus os céus, quer dizer, o espaço, e a terra, quer dizer, a matéria. E isso nós estamos vendo aqui nesse capítulo de hoje. A questão, por exemplo, do Sol, do sistema solar, dos planetas e da Terra, nós veremos no próximo estudo. Então, nós estamos separando um pouco. O universo primeiro, depois a Terra, o Sol, os planetas, o que envolve ali o sistema solar. Vamos ver, então, mais algumas dessas, digamos assim, dessas constantes, né, antrópicas, nesse vídeo que nós vamos apresentar aqui para que vocês possam assistir. Ok? Vamos ver. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas,
vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração do seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado a 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso. Não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de, eventualmente, surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma.
interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Muito bem, então, vimos aí esse vídeo, né, muito interessante, que mostrou várias dessas constantes, não todas, porque nós temos mais de 100 constantes antrópicas, né? Então, aí foram mostradas algumas coisas aí que vocês presenciaram. O que nós ainda temos a dizer é que essas descobertas científicas recentes, né, porque a questão do design inteligente vem acontecendo já há algumas décadas, né, bem recente, e ela tem o estudo, né, científico a respeito do design tem crescido muito, tem tido muitos adeptos, inclusive ex-evolucionistas passaram a considerar o projeto inteligente exatamente por causa das evidências científicas, né? Sem contar os inúmeros apologistas cristãos que também trabalham, cientistas cristãos que também trabalham nesta área, né? Notadamente lá nos Estados Unidos e agora em franco progresso aqui no Brasil, ok? Então, nós vemos aí que esse design inteligente ele está colocando em xeque aí o naturalismo, né, materialista, né, que é uma filosofia, e seu carro-chefe, que é aí a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução ela tem vários problemas para se manter, né, uma teoria, e agora com o aparecimento do design, as coisas para a evolução têm sido bastante difíceis. Exatamente porque muitos estudos têm trazido à tona essa questão do ajuste fino na natureza, algo que não era conhecido, né, há mais ou menos 2 séculos atrás, na época que a teoria da evolução teve um crescimento, com a publicação do livro de Darwin em 1889. Então, de lá para cá, o que nós temos visto é o crescimento desses estudos, que na época era impossível, não havia, não se conhecia, por exemplo, a célula, né, o que tinha na célula, no núcleo celular. Então, essas coisas não existiam na época, eram desconhecidas. E hoje, aliás, nós vamos estudar aqui mais à frente um pouquinho, nós vamos ver com mais detalhe essa questão da origem da vida, né, e o design inteligente ali embutido em todos os aspectos ali, da célula, do núcleo celular, do DNA, né, dos ribossomas, enfim, de toda aquela estrutura, né, que a célula possui para funcionar, para então manter ali a vida, né, em funcionamento, porque a célula ela funciona como uma fábrica, uma cidade, né? Então é algo que foi pensado, é algo que faz parte somente de um projeto inteligente, que veio da mente do Criador. Então, finalizando, nós podemos, de muitos modos cruciais, aí, né, verificar a evidência científica, porque ela atualmente apoia a realidade da criação conforme está lá revelada na Bíblia.
ok? Por isso que nós estamos reforçando aqui aquilo que nós vimos lá em Gênesis, no trimestre anterior, que fizemos lá o estudo dos 6 dias da criação. Então, isso aqui vem reforçar aqueles aspectos que nós vimos lá. Então, a quantidade de evidências, digamos assim, descobertas atualmente, ela é surpreendente e apoia fortemente esse ensino bíblico. Importante dizer isso aqui, de que Deus criou o universo, né? Está aí as evidências que nós estamos vendo, o universo foi criado num determinado momento, e isso é dito lá, né, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Todo mundo lembra, no princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? E também de todos os seres vivos. Vimos primeiro a criação dos animais, né? Primeiro lá no quinto dia, né? Quando foram criados lá as aves, né? E também os seres, né, marinhos, né, peixes. E depois, no sexto dia, nós vimos a criação dos mamíferos, ou seja, dos animais que vivem em terra firme. Tá certo? Então, lá mais na frente, no versículo 27, aí nós vimos a criação dos seres humanos. A imagem e semelhança do Criador. Lá em Gênesis 1:27. Tá certo? Amém? Então, estamos reforçando aqueles estudos e aprendendo muito mais coisas agora com o advento do design inteligente, mostrando que a existência de um designer é necessário, coisa que nós já sabíamos, nós já estudávamos, os teólogos já sabiam disso há muito tempo, mas que agora aqueles que não sabiam estão vendo aí, estão enxergando esta realidade, esse mundo que foi criado de forma inteligente. Então chegamos ao final do nosso estudo de hoje. No próximo estudo, quero lembrar que nós vamos estudar o ajuste fino no sistema solar agora, envolvendo ali a Terra, os planetas, e aí nós vamos trazer também mais informações sobre isso, antes de trazer os aspectos do design lá na questão da vida. Então, nós estamos tratando do mundo físico para depois trazer para a vida, ok? Então, vocês estejam atentos, participem aí do chat, coloquem aí alguma observação que vocês queiram colocar, né? Se vocês gostarem do estudo, coloque lá também o like, né? Dizendo que gostou, para que o canal, nós estamos agora no canal aí do MEC, né? Estamos lá dentro do canal do MEC e é importante que todos participem aí e que o YouTube, né, ele possa considerar os nossos estudos e passar também, multiplicar aí para muito mais pessoas. Ok? Vamos ler então o nosso texto, que se encontra em 1 Pedro 3,15, que nós normalmente lemos aqui no final, que diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém então vier dizer para você que o mundo surgiu por acaso e que a vida também surgiu sobre a face da terra por obra do acaso, então vocês agora já têm condições de refutar esta falácia. Porque, na verdade, o que a ciência está vendo hoje, porque o design é uma teoria científica, é que, na verdade, o universo foi projetado nos mínimos detalhes para que pudesse receber a vida, e não só a vida em si, mas a vida humana, a vida inteligente. Ok? Tenham todos, então, um ótimo domingo aí ainda hoje e uma semana abençoada aí pela frente. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Forte abraço.